Olá, plantonistas, tudo bem? Bolsonaro se entregou. E para você entender o porquê ele se entregou, assista o vídeo. Vocês ainda não ouviram falar o que nós vamos contar para vocês aqui. Bolsonaro disse que tudo o que ele fez foi dentro das 4 linhas, inclusive quando ele pensou declarar estado de sítio. Acontece que o estado de sítio ele precisa de prerrogativas para ser instaurado. E isso nós vamos explicar para vocês e vamos mostrar como ele se contradisse no discurso dele. Quer dizer que ele queria decretar o estado de sítio a priori, sem necessidade. Você vai ver por quê. Então, primeiro, vamos entender o que é o estado de sítio, só para ficar bem claro, beleza? O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Segunda, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Dito isso, vocês viram que ele não tinha motivos para decretar o estado de sítio? Não havia guerra, nenhuma agressão estrangeira. Se nós nos pautarmos a comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia do estado de defesa, não havia nada acontecendo para que esse estado de sítio fosse decretado. Aí que está a contradição e aí que está o pulo do gato, que vocês vão ter que entender. Como que um presidente que está à frente do seu país, um país pacífico, que não está acontecendo absolutamente nada, pensa num estado de sítio? Como é que ele foi pensar num estado de sítio antes de haver uma comoção social? O que é estado de sítio? Estado de sítio, quando ele começa, quando tem um problema acontecendo, ou presta a acontecer, de grande proporção, onde o presidente da República convoca os conselhos da República da Defesa, dá mais de 20 pessoas. Na fala, ele diz de algo que está acontecendo ou que vai acontecer. Não existe isso na Constituição. Quer dizer, Bolsonaro, o Messias, o profeta, estava percebendo que algo ia acontecer. O que ia acontecer? Era a explosão do aeroporto. As pessoas nos quartéis, gatos pingados, porque não representava a totalidade da população, não representava sequer a maioria, porque nós ganhamos a eleição, nós votamos no Lula, e eles estavam esperando isso, as explosões nos aeroportos, para culpar a esquerda e então decretar estado de defesa, estado de sítio, uma GLO. Acontece que, graças a Deus, o caminhão cheio de combustível e explosivos foi interceptado. E com isso, ele não teve desculpa para decretar uma GLO. O estopim era o caminhão bomba. Esse era o estopim para a decretação da GLO. Como a população, a turma deles, os gatos pingados, os gados pingados já estavam na rua, quer dizer, seria fácil começar aquele efeito dominó, pancada atrás de pancada e todo mundo começando a quebrar tudo. Era isso que eles esperavam. Em 8 de janeiro, eles também esperavam que o Lula decretasse a GLO, porque os golpistas estariam à frente. Acontece que não foi decretada a GLO. Os planos deles foram todos frustrados. Sabe aqueles planos do Cebolinha? Infalíveis. Eu tenho um plano infalível para acabar com a Mônica? Foi o que aconteceu. Em meio a essas turbulências todas, eles sequestrariam Alexandre de Moraes e atribuiriam aquilo a um estado de calamidade pública que está incontrolável. Precisamos decretar estado de sítio. Foi isso. E Bolsonaro não teve apoio da totalidade das Forças Armadas, apenas de alguns bandidos. Vocês podem ver nas falas desse sujeito que são pessoas pequenas, são pessoas asquerosas, são seres desprezíveis. Então Bolsonaro diz que estado de sítio é algo constitucional. É constitucional, sim, desde que haja uma prerrogativa anterior que o justifique.
Mas o estado de sítio não justificado é ilegal. Assim como você, para poder dizer que a pessoa matou alguém em legítima defesa, essa legítima defesa precisa estar caracterizada. Quer dizer, o cara estava desarmado, você atirou nele, ele morreu, mas foi em legítima defesa. Mas eu achei que ele estava armado. Mas ele colocou a mão no bolso, onde só tinha uma carteira. E eles queriam legitimar o estado de sítio. E para legitimar esse estado de sítio, eles iam matar as pessoas em pleno Natal lá no aeroporto. Pessoas inocentes, pessoas como eu, você, como a população em geral, que ia visitar os seus pais, que ia visitar seus filhos, que ia passar junto com as famílias que estavam de viagem. E eles iam matar essas pessoas. Eles iriam matar essas pessoas por um projeto de poder. Porque você escuta nas falas desses militares que eles não têm um projeto de país. Eles não sabem nem o que cerca o gerenciamento de um país. Eles não sabem nada. Eles apenas tinham um projeto de poder. Ascender o poder, mandar, gritar, bater, espernear. Que nem o Bolsonaro fazia com a imprensa. Vocês perceberam que agora, ultimamente, ele não xinga mais a imprensa? É um santo. Mas ele já estava por cima da carniça, xingava todo mundo, soltava impropérios, falava que a jornalista queria dar o furo. Isso é uma projeção também dele, né? Ele mesmo é que ele se projetava nela. Por Deus que não houve o golpe, porque eles estavam articulando tudo de uma tal maneira, eles iriam culpar a esquerda, eles iam sumir com Alexandre de Moraes, eles fariam coisas terríveis. A essa hora nós não estaríamos conversando, vocês não saberiam o que realmente aconteceu hoje. Nós não estaríamos aqui, o canal não estaria mais ativo, eles iriam destruir as pessoas que estão mostrando a realidade para vocês. Quando o Bolsonaro fala que pensou, sim, num estado de sítio e nada estava acontecendo, mas ele coloca a frase de que mas poderia vir a acontecer algo que poderia vir a acontecer, quer dizer, ele já sabia o que ia acontecer, ele se entregou. Tudo que iria acontecer, tudo que foi frustrado pela polícia, era o que iria acontecer. E ele estava pronto para decretar esse estado de sítio. Então Bolsonaro, o visionário, Bolsonaro, o profeta, Bolsonaro, o novo Nostradamus, sabia que algo iria acontecer. E no caso, quem sabe, uma explosão no aeroporto. Assassino, bandido, calhorda, não gosta do seu povo, quer o seu povo morto. Isso se mostrou na pandemia e agora fica mais claro ainda, que ele mata quem precisar para galgar o seu projeto de poder. Bolsominions, vocês colocaram essa coisa lá. Acreditem na esquerda. Comecem a nos olhar com mais carinho. Vocês não sabem nada de política. E vou dizer uma para vocês. Eu vou numa oficina mecânica, eu não discuto com o mecânico. Pergunto com humildade, porque é algo que eu não entendo. É o ofício dele. Ele é o profissional. Ele domina. Assim como eu vou no dentista, eu não falo com arrogância com o dentista. Eu questiono, eu pergunto, eu me informo. Ele é o profissional que estudou. Bolsonaristas, vocês nunca entraram em contato com a política de verdade. Vocês ainda são marinheiros de primeira viagem, têm muito a aprender. Escutem-nos. Escutem outros canais. Escutem também o pessoal da direita. Aprendam a pensar. Não fiquem na bolha. Fujam da bolha. O Bolsonaro já está falando para o pessoal não assistir televisão, não ler jornais, não buscar informações, só buscar na rede deles. Por quê? Eles não querem que vocês vejam a verdade. Quem quer o bem, eu digo para vocês, busquem sim canais de direita, de esquerda, até os bolsonaristas, mas vejam todos. Olhem a amplitude, olhem globalmente. Jamais se restringam, jamais fiquem na bolha. Isso é um conselho de quem quer o bem de vocês, o bem da informação verídica, verdadeira. Quando
O sujeito fala para vocês só buscar informação nos canais deles. Eles são sujos, eles não querem que vocês questionem, porque as provas são muitas e vão desmascará-los. E vai ser feio demais. Feio demais. Nós ainda não entramos em contato com 1% do que o Alexandre de Moraes já sabe. Nós temos apenas uma sorte. O Bolsonaro é tão burro que ele mesmo se entrega, os planos deles dão errado. Essa é a nossa sorte. Agora a gente ironizou a questão do Bolsonaro querer ser um visionário, né? Safado, né? Mas nós temos uma visionária aqui. Então assistam o próximo vídeo e vejam alguém visionária de verdade. Abraço. Das pessoas mais pobres. Todo mundo indo para Disneyland, pegar doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. O que está em jogo é um investimento em obras para garantir a convivência com a seca no semiárido. Tem uma luz acesa mais na tua casa, por favor, apague. Se puder tomar um banho frio, é muito mais saudável. Conquistas importantes para as mulheres, os negros e as populações LGBT estarão comprometidas pela submissão a princípio ultraconservador. Fiz uma cena de homossexual terrível, mas nem por isso que acusa homossexual. A traição, as agressões verbais e a violência do preconceito me assombraram. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, empatada ou com câncer, de qualquer maneira. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. O que está em jogo no processo do impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas. Teremos voto impresso em 22. O que está em jogo são as conquistas, os ganhos da população, das pessoas mais pobres. Eu fui a primeira pessoa a chegar no quartel-general do Exército na fatídica noite do dia 8 de janeiro. Assim que eu entrei, eu argumentei com o comandante do Exército a necessidade de desmontar imediatamente o acampamento e prender todo mundo. E perguntei a ele: o senhor não concorda, general? E ele de pronto me respondeu: não, o senhor tem que entender que o Brasil está dividido. E para eu desmontar o acampamento, vocês têm que devolver os ônibus que a PRF apreendeu. Pessoal, naquele momento, quando eu vi o comandante do Exército argumentando, saindo na defesa de pessoas que tinham cometido crimes, eu compreendi que a gente estava diante de uma grave crise institucional. Não foi apenas uma manifestação. No Brasil, graças a Deus, todo mundo é livre para votar em quem quiser. Você pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro. O que você não pode é tentar dar um golpe de Estado. Você não pode entrar em campo e, porque perdeu a partida, tentar matar o juiz. Pessoal, parabéns ao trabalho exemplar da Polícia Federal, técnico, profissional, e viva a democracia brasileira. Uma excelente sexta-feira para todo mundo, muita luz para todo mundo. Bom dia, pessoal. Presta atenção nessa frase. Interventor, nós temos experiência em lidar com manifestações. Nós não enfrentamos manifestantes comuns. Nós enfrentamos homens treinados, com equipamentos, com tática de combate e conhecimento do campo de batalha. Eu ouvi isso, pessoal, de policiais militares do Distrito Federal que enfrentaram aquela turba do dia 8 de janeiro. E essa ação da Polícia Federal de hoje só confirma o que eu ouvi dos policiais militares que foram feridos aqui em Brasília defendendo os poderes no dia 8. O que aconteceu não foi um passeio no parque, foi gravíssimo e só comprova que existia um plano para matar o presidente Lula, para matar o presidente Alckmin, para matar o ministro Alexandre de Moraes e para dar um golpe, mais um golpe na democracia brasileira. É inaceitável que isso tenha acontecido e todos os responsáveis, inclusive os conspiradores, precisam responder, precisam ser responsabilizados e ir para a cadeia para nunca mais isso acontecer. Boa tarde, pessoal. Olha, essa semana o Carrefour começou um boicote à carne brasileira na França. Agora, uma outra rede francesa também anuncia boicote aos produtos brasileiros na França. O que está por trás disso, pessoal, é a incapacidade
dos produtores franceses de competirem com os produtores brasileiros, que têm mercados que lideram o mercado mundial. O Carrefour lidera boicote ao Brasil na França, mas quer estar aqui no Brasil, com uma rede de supermercados imensa, para colher o nosso dinheiro. Do Brasil, eles querem o nosso dinheiro, mas boicotam, não querem comprar os nossos produtos para vender na França. Então, na hora que você for fazer compras, lembre disso. Tem várias redes aqui no Brasil de empresários brasileiros, supermercados de empresários brasileiros que compram produtos brasileiros e que valorizam o Brasil. Pense nisso. O Carrefour e o Atacadão são franceses que estão liderando boicote ao Brasil na Europa. Que as teclas do jornal Cidade. Então, Cidade, para de chorar. Você não está reparando que nem o Silas Malafaia tem força mais para fazer alguma coisa? A popularidade do bolsonarismo está caindo, o bolsonarismo está acabando. Ficar falando que o trabalho do Alexandre de Moraes tá errado, ficar falando que tem uma coisa errada e que o trabalho é peça de ficção para perseguir o Bolsonaro, para tentar colocar mais pessoas na frente do STF para se explodirem, é uma tentativa que não vai dar certo. Nós estamos aqui na padaria Escola Dom Paulo Evaristo Artes, na casa de oração do povo da rua, onde todos os dias é feito o pão que é partilhado com os irmãos e as irmãs em situação de rua. Esse pão é feito com amor e com carinho, são mais de 20 receitas diferentes. Esse pão nunca é comercializado, ele sempre é doado e partilhado. Ajude também a que esse pão chegue para todos. E como dizia Gustavo Gutierrez, o primeiro passo da espiritualidade é partilhar o pão.